Salve, salve galera, estamos de volta, Laércio Zulu, aqui do Molhando a Palavra, que é um canal que tem como missão difundir, espalhar a cultura da boa cachaça. E hoje a prosa, a gente vai fazer aí meter o pé na história. Cola com nós. Bom, falar de qualquer contexto histórico envolvendo cachaça, a gente tem que frisar, voltar ali nos pilares. Tem que falar de história de Brasil, não tem como andar diferente. E trazendo sempre em foco os três pilares, os quatro, na verdade, os principais pilares para a evolução do nosso destilado. Cana-de-açúcar, obviamente. O negro, arrancado da África aqui para a América. O imigrante português e, obviamente, os donos das terras tomadas pelos imigrantes, os índios, no caso. É impossível falar de história de cachaça ou história de Brasil sem falar desses quatro pontos. Mas a conversa vai ser um pouquinho mais afunilada, não vai ser tão ampla assim, não vai ser um aulão geral. A gente vai chegar num ponto específico que é a relação do estado do Rio de Janeiro com a história da cachaça. E como eu decidi botar o pé na história, eu vou para a capitania, uma capitania muito importante para o Brasil e, obviamente, para a evolução do processo produtivo, cultural da cachaça, que é o Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro? Primeiro que eu estou tomando uma cachaça de lá, tomando uma cachaça da região serrana do Rio de Janeiro, que é a cachaça da Quinta, no caso aqui é a cachaça da Quinta Branca, que além de critérios rigorosos de produção, tem um destilado excepcional. Tem também uma curiosidade que foi o primeiro destilado brasileiro a ganhar uma dupla medalha de ouro em 2003 no concurso mundial de Bruxelas. Além dessa questão da qualidade da cachaça, o Rio de Janeiro hoje é conhecido, reconhecido por apreciadores, quem está antenado aí com a indústria de produção e apreciação de cachaça, como disparado um dos principais produtores de cachaça de alambique desse país. Mas lá atrás a gente tem alguns pontos bem importantes que devem ser citados. Assim. Em 1503, uma das primeiras feitorias portuguesas foi nessa região para extração, distribuição do pau-brasil. Foi o nosso primeiro atrativo comercial para a coroa, né? E a cana-de-açúcar ela chega um pouco depois, que é originária de Papua, né, da Nova Guiné, que já vinha sendo cultivada na Ilha da Madeira e não vem necessariamente de cara junto com os portugueses, o foco principal para o Brasil, e a cana vem para esse interesse de extração de açúcar um pouco mais para frente e chega no Rio de Janeiro por volta de 1519, onde tem aí um redigido do Fernão Magalhães, onde ele descreve plantações, cultivo de cana-de-açúcar abandonada para aquela região. Bom, o primeiro dado, o primeiro registro que a gente tem de engenho, né, por essas bandas já foi em 1545, às margens do rio Manaje, hoje a região de Itabapoana. Há uma citação de um engenho que também, na verdade, foi uma notificação para o rei que foi destruído pelos goitacazes. Então, assim, não foi um engenho de muito desenvolvimento, mas que foi aí, tem esse marco aí dessa referência de data, desse primeiro passo. E aí, com o passar dos anos, foi se desenvolvendo tanto a cultura da produção de cana-de-açúcar, quanto que, assim, é difícil precisar qual engenho que necessariamente fazia cachaça, porque dentro da história pressupõe-se que onde se cozia o mel se fazia cachaça, ou seja, onde se produzia cana, se produzia aguardente de cana. Isso tudo a gente está falando do século XVI. Dentro da expansão aí, desenvolvimento dessa capitania, o surgimento de novas vilas e tudo mais, obviamente novos engenhos, ou melhor, novos engenhos, consequentemente novas vilas, a gente tem uma propagação de produção de cana-de-açúcar muito grande nessa região costeira do Rio de Janeiro. Para fazer aí um paralelo do século XVI até final do século XVIII, por exemplo, o Rio de Janeiro já estava com mais de 240 engenhos produzindo açúcar e, consequentemente, produzindo aguardente. Então, é um polo muito importante dentro dessa produção açucareira e, obviamente, de aguardente, cachaça, no caso. Com
essa evolução de produção de aguardente, nesse meio tempo aí, nesse gap de final do século XVI ou começo do século XVI até final do século XVIII, a gente tem um desenvolvimento também, né? Inclusive a transição de coroa para império, a mudança de interesse comercial, o açúcar já não é tão... não é o grande marco, né, de interesse comercial ao longo desses anos. O surgimento do interesse dos minerais, né, tipo a expansão para as Minas Gerais, e o aguardente ele vai se desenvolvendo, a nossa cachaça, né? Há uma necessidade de consumo tão bem estruturada que à medida que esses exploradores vão fazendo essa invasão de Brasil, fazendo esse adentrar de Brasil, o aguardente vai junto. Onde que eu estou querendo chegar? Num marco muito importante, que tem até um vídeo já no nosso canal também com o Paulo Sagarana, né, que fala sobre a rota a rota do ouro, da Estrada Real. A gente fala de Paraty, basicamente, que continua no estado de Janeiro, que foi um polo de abastecimento muito relevante para a história da cachaça e para a produção da história da cachaça carioca, né? A gente tem ali um ponto de distribuição, um ponto de abastecimento para a coroa portuguesa, que um dado período, nesse meio tempo, cerca de 25% da produção desse aguardente era destinado para a coroa, para fins de comercialização, aquela fase onde o destilado era usado como moeda de troca por escravos, tipo, em alguns pontos de redistribuição, tanto na África quanto em alguns outros pontos da América Central, né? Esses pontos foram muito importantes para a era da escravidão, né? Para a comercialização dos negros. Em contrapartida, aqui dentro, ou seja, estamos falando de 25%, tem 75% de uma produção que escoa aqui dentro mesmo, né? Nessa invasão, aí, nesse crescimento territorial, novas vilas vão surgindo, essa necessidade de consumo de aguardente já está muito bem estruturada e a cachaça vai ganhando cada vez mais força, e um dos pontos, dentre vários pontos importantes aí nessa história, tem um grande marco que aí já para o final do século XVIII, século XVII, na verdade, né? Por volta de 1659, por ali, que é quando esse consumo já está tão bem estruturado aqui que há uma necessidade, há um interesse, né, da coroa de começar essa relação de tributação, tentar controlar uma produção, tentar controlar um consumo aqui no Brasil, que obviamente não deu certo, mas eu não vou voltar a esse assunto de novo, porque a gente tem um vídeo no canal também falando sobre isso, que é recente até, que é com o professor Elvis Campelo, que é muito mais detalhado sobre esse período aí, por volta de 1650 até 1662 por aí, que é o grande marco da revolta da cachaça, que tem totalmente uma relação ligada ao interesse comercial, ao contexto de processo produtivo de aguardente aqui nas nossas capitanias, e o quanto que isso influenciou em outros produtos que também eram comercializados, eram distribuídos, e que outros produtos que eram adquiridos da coroa para cá, como a farinha de trigo, o algodão, enfim, as vestimentas de modo geral. Nesse período a gente ainda não tinha uma produção desses itens nas nossas terras. Contudo, essa conversa é um despertar para quê? Para que nós possamos olhar para o destilado brasileiro com um aspecto muito mais sério mesmo, sabe? Tipo, ela está atrelada com todos os passos da nossa civilização. Ela não se afastou em momento algum de nenhum marco histórico da formação do nosso Brasil. Então é uma responsabilidade nossa, sim, ter esse comprometimento, consumir melhor, de ver, falar melhor sobre ela, olhar para ela de uma forma muito mais respeitosa, porque tem muita coisa que está ali, ó, desde 1503, desde a volta dos portugueses para se instalarem aqui, grandes conflitos armados e não armados, movimentações culturais, influências dentro de identidades culturais brasileiras. Então, essa puxada de datas, de regiões específicas, é muito importante para a gente se conscientizar cada vez mais sobre o valor que é a cachaça. É isso aí, galera. Obrigado por tirar seu tempinho para acompanhar o nosso canal. Quem gostou, vai lá, dá um like, se inscreve, aperta aquele sininho lá para cada vídeo que a gente subir, você receber a notificação, ficar acompanhando. E o ponto mais importante, dá sua opinião, comenta lá, põe uma sugestão de um tema, sei lá, uma dúvida que você tem sobre o destilado brasileiro, que a gente obviamente vai gravar para vocês. Saúde!